Há uma informação aqui que, Bispo Júlio, sempre que eu lia, eu disse: meu Deus, não faz sentido para mim. Porque notem vocês o que está escrito no versículo 3: tendo ouvido isso, ouvido o quê? Ouvido o quê? Ouvido o que os magos disseram em Jerusalém: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Agora olha o verso 3: ouvindo isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Não faz sentido para nós isso aqui. Como é que um rei fica alarmado? Simplesmente com uma pergunta de alguns estrangeiros que acabam de chegar: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Isso não é para alarmar ninguém? Por que esse rei está alarmado? Por que o texto nos diz que não Jerusalém, mas toda Jerusalém estava alarmada? Você não consegue entender o que está escrito aqui, a não ser que você entenda mais algumas coisas sobre esse Herodes. Quem era esse Herodes de fato? Então me permita apresentá-lo a vocês nesta noite. Este Herodes era filho de Antípatro, que tinha nascido em Ascalão, no sul de Israel, e ele era edumeu, e significa que ele era descendente de Esaú, portanto tinha uma espécie de parentesco muito próximo com os judeus. Esse homem foi nomeado pelo Senado romano como rei de Israel no ano 37 a.C. E ele foi chamado de rei dos judeus. E esse homem tem duas características que passo a destacar. Primeiro, diríamos hoje que ele era um político empreendedor, um grande construtor. Para vocês terem uma ideia, para ganhar o favor dos judeus e impressionar os Césares de Roma, ele vai fazer grandes obras em Israel. Primeira obra que ele vai fazer: ele vai pegar o templo modesto, o segundo templo, erigido por Zorobabel, e vai embelezá-lo, e vai alargá-lo, e vai ampliá-lo, e vai enriquecê-lo, e vai transformar esse templo num dos palácios religiosos mais belos da história da humanidade. Na verdade, ele nem chegou a concluir essa obra, porque está escrito em João capítulo 2, que durou-se 46 anos para essa obra ser concluída. Tinha mais de 10 mil homens trabalhando continuamente nesta construção. Ele transforma o templo de Jerusalém num grande palácio, de uma beleza colossal. Mas foi esse rei que construiu também o grande porto de Cesareia, abrindo o comércio de Israel para o mundo e facilitando também as viagens missionárias a partir do porto de Cesareia marítima. Terceiro, foi este rei que construiu a grande fortaleza de Massada, às margens do Mar Morto, que acolhe 3.000 judeus que fugiram quando a cidade foi destruída no ano 70, pela invasão do general Tito. Foi este rei que construiu outras fortalezas em Israel, como Herodion e como a fortaleza de Antônio, onde Jesus foi julgado. Ele foi um homem de grandes obras, portentosas obras. Ele era um grande construtor. Porém, esse homem tinha outra marca. Esse homem tinha uma espécie de obsessão pelo poder. Então eu passo agora a relatar algumas coisas sobre a vida dele. Primeiro, Herodes o Grande casou-se nada menos do que 10 vezes. Herodes o Grande, logo que assume o governo,
ele destrona e mata os antecessores do governo dele, que era a família Macabeia. Vocês se lembram da guerra dos Macabeus? Toda essa dinastia, logo que Herodes o Grande assume o governo, ele mata todos eles. Mas, como o sinédrio judaico era governado por 71 homens, logo que ele assume o governo, ele mata do sinédrio 45, para dizer: quem manda aqui sou eu, todo mundo tem que ter medo de mim. De uma única vez ele mandou matar 300 elementos da corte do seu governo. Para vocês terem uma ideia, das 10 mulheres que ele tinha, a sua preferida chamava-se Mariana, membro da nobreza. Logo que ele se casa com Mariana, sabendo que os parentes dela eram da aristocracia, ele manda matar todos os membros da família da sua mulher. A sua sogra, Alexandra, pediu para ele para nomear o cunhado dele, Aristóbulo, como sumo sacerdote, porque a religião estava prostituída nessa época, e o sumo sacerdote era um cargo muito mais político do que religioso, e ele nomeia o cunhado, Aristóbulo, com 17 anos, para assumir o posto de sumo sacerdote. Quando o menino demonstrou capacidade para a função, ele mandou matar o Aristóbulo. A sogra, assustada com ele, foge para o Egito, para ficar à sombra de Cleópatra, e ele manda os seus emissários atrás da sua sogra. Ela tenta fugir, simulando uma fuga através de um funeral, descobrem-na e matam-na no Egito. O imperador romano, César Augusto, sabendo das atrocidades de Herodes, convoca-o a Roma para lhe dar uma descompostura. Antes de partir, entretanto, para Roma, com medo de que Mariana pudesse rebelar-se contra ele, ele mata a sua mulher, a chamada preferida dele. Isso levou Herodes a tomar uma decisão para tentar aplacar a ira do imperador, e manda 2 de seus filhos, Aristóbulo e Alexandre, para Roma, para estudar em Roma. A irmã dele, Salomé, disse assim para ele: quando seus filhos voltarem de Roma, eles estarão capacitados para substituí-lo no poder. Ele não teve dúvidas, mandou estrangular os seus próprios 2 filhos. Isso levou o imperador César Augusto a dizer: é melhor ser um porco do que ser filho de Herodes. Quando ele estava para morrer, e ele morreu na instância hidromineral de Jericó, numa doença prolongada e muito sofrida, a ponto da sua região inferior ficar gangrenada, e ele pediu à sua irmã Salomé para que no dia da morte dele fosse morto pelo menos um membro da nobreza em Israel, para que houvesse choro no seu funeral. Agora você começa a entender por que o texto está dizendo isso aqui. Quando chega do Oriente uns magos, fazendo uma pergunta: onde está o rei dos judeus? Nós viemos para adorá-lo. Ele não suportava a ideia de que alguém pudesse ameaçar o seu governo, ameaçar o seu reino. Jerusalém conhecia muito bem a índole má desse rei, e toda a cidade fica alarmada, porque viu que poderia ser um outro banho de sangue. Agora preste atenção comigo, que o texto vai nos informar algumas coisas que eu chamo a sua atenção para olhar comigo. Primeiramente, no verso 3, o que eu chamaria do pânico do rei. Tendo ouvido isto, alarmou-se o Herodes, e com ele toda Jerusalém. Segundo,
a sagacidade dele, a melhor, a curiosidade dele. Se você olhar no versículo 4 a 6, diz o texto que ele convoca todos os principais sacerdotes e escribas do povo e indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Vamos entender isso aqui. Quando ele diz que ele convoca, não alguns, não a maioria, mas todos, ele não quer deixar ponta solta, certo? E aqui tem dois grupos: primeiro os principais sacerdotes e depois os escribas do povo. Os principais sacerdotes eram formados do grupo chamado saduceus. Os saduceus era aquele grupo religioso da aristocracia, que também era os colaboracionistas de Roma, que também eram liberais, teologicamente falando. Eles só aceitavam o Pentateuco, não aceitavam todo o Velho Testamento, e eles não acreditavam em anjos, eles não acreditavam em ressurreição, mas eles detinham o poder eclesiástico nas mãos, e mais, eles fizeram do templo de Israel um instrumento de enriquecimento, e transformaram a casa de Deus num covil de salteadores. O que é covil? Covil é um esconderijo onde um ladrão toma o que é do outro e se esconde. Como assim? Vocês sabem que nas festas de Israel, caravanas iam do mundo inteiro para fazer os seus sacrifícios, só que eles traziam moeda estrangeira e não podiam trocar a moeda, e não podiam usar a moeda estrangeira antes, porque também tinha que comprar os sacrifícios, as pombas, os cordeiros, lá na praça do templo. E o que acontecia? Eles tinham que fazer o câmbio com eles, com os saduceus, e com taxas pesadíssimas, e com isso eles transformaram a casa de Deus numa casa de comércio, numa casa de lucro, e transformaram a casa de Deus num covil de salteadores. Mas eles ocupavam o poder eclesiástico. Mas agora diz o texto que ele convoca também, olha aí comigo o versículo 4, os escribas do povo. Os escribas eram parte do grupo dos fariseus, que compunham o sinédrio. Os fariseus eram ortodoxos de doutrina, mas hipócritas, porque eles acreditavam na doutrina, mas não viviam o que acreditavam. Esses dois grupos são chamados para informar ao rei Herodes, à luz das escrituras, onde o rei dos judeus haveria de nascer. Ele quer saber disso, curiosidade dele. Aí vem a sagacidade dele no versículo 7, olha aí comigo. Com isso Herodes, tendo chamado, preste atenção nos detalhes, irmãos, tendo chamado o quê? Secretamente os magos, nada público, nada debaixo de holofotes, sem fotografia, sem filmagem, secretamente. Inquiriu deles, de que maneira? Com precisão, quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Porque a estrela apareceu lá no Oriente, talvez na Pérsia. Então ele está fazendo cálculo na cabeça dele. Na hora que a estrela apareceu, foi quando o menino nasceu. Então com isso ele tem base para calcular quantos meses ou quantos anos tinha o menino agora, porque ele quer, e o plano dele é eliminar o menino, como tinha eliminado tantos outros que tentaram ameaçar o governo dele. Mas aí vem em quarto lugar a sutileza dele no versículo 8a, olha aí, e enviando-os a Belém disse-lhes, e de informar-vos, de que maneira? Cuidadosamente a respeito do menino. Preste atenção aqui, todo governante, déspota, ele pensa que ele está no poder e está no controle, ele acha que todo mundo está a serviço dele. Lembra lá do Belsazar, na noite em que ele morreu, oferecendo vantagens para quem? Não sabia nem que ele ia morrer, mas ele acha que está no controle. Preste atenção, os homens não estão no controle, quem está no controle é Deus. Preste atenção em outra coisa, tem homens que não são subornados,
Tem homens que não se vendem. Mas aí vem a dissimulação dele, versículo 8b: e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Hipócrita, mentiroso, falso, está nada interessado em adorar Jesus, ele está interessado em matar Jesus. Olha que coisa terrível, irmãos, é quando os lábios falam uma coisa e o coração planeja outra coisa. Mas tem outra coisa aqui, a crueldade dele. Versículo 13, lá no finalzinho diz: porque Herodes há de procurar o menino para adorar? Não, para o quê? Para matá-lo. Mas tem mais, a fúria dele no versículo 16: vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente. De que maneira que enfureceu mesmo? Grandemente. O cara furioso era um demônio em pele humana, mas quando o cara se enfurece grandemente, está todo mundo com medo. Se enfureceu grandemente e mandou matar quantos meninos? Todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informaram de quem? Dos magos. Quando apareceu para eles a estrela, ele está fazendo cálculo. Ele está pensando o seguinte: se eu matar todas as crianças de Belém, se eu matar todas as crianças ao redor de Belém, esse menino não escapa das minhas mãos. Os homens podem achar que podem tudo, mas eles não podem tudo. Não podem tudo. Mas louvado seja Deus, irmãos. Último lugar, a morte de Herodes. Olha o verso 19 e 20 comigo. Tendo Herodes morrido, fica só aqui, eu quero dizer para você que os inimigos de Deus morrem, que os inimigos de Jesus morrem, mas o nosso Jesus está vivo e está no trono, e reina, e vai voltar. Hoje o nome de Jesus muitas vezes é blasfemado, é zombado, é perseguido nos parlamentos, nas cortes, na imprensa, na mídia, no teatro, aqui, ali e acolá. Os inimigos de Jesus escarnecem dele, mas ele está vivo e ele reina, e aqueles que zombam de Jesus estão sentenciados à morte, eles morrem. É muito triste quando as pessoas rejeitam a melhor notícia que o mundo já pôde ouvir. É que hoje vos nasceu um Salvador, que é Cristo, o Senhor.